Olá, meu nome é Túlio, eu sou professor do Avance no CCM e fiz este vídeo para te dar as boas-vindas e também para apresentar 7 dicas que certamente vão aumentar o seu aproveitamento aqui no curso online. São dicas simples, mas que fazem diferença. Olha só, a primeira dica é: crie um ambiente de aprendizado. Nós gostaríamos de estar com você presencialmente, porém, devido às circunstâncias, o nosso encontro será à distância. Ainda assim, trata-se de um curso, de um treinamento, e nós vamos falar sobre assuntos realmente sérios e importantes que exigirão a nossa concentração e o nosso foco, além de uma comunicação efetiva e de mão dupla. Portanto, durante todo o horário destinado ao curso, esteja, se possível, em um local isolado, onde você não sofra interrupções ou distrações e nada de atividades paralelas. Se não puder dispor de um cômodo silencioso, use fones de ouvido com microfone. Além disso, lembre-se de que você está em sala de aula e o professor se sentirá melhor se puder ver você e contar com a sua participação. Sem isto, ele pode acabar ficando com a sensação de estar falando para as paredes. Parece bobagem, mas isso é fundamental para que seja criado um ambiente produtivo de uma verdadeira sala de aula para você, para o professor e para as outras pessoas que estão fazendo o curso junto com você. Portanto, vista uma roupa adequada, como você faria se estivesse em um curso presencial, e participe da aula com a câmera aberta o tempo todo. O microfone é fechado, mas a câmera é aberta. Cuide também do que aparece atrás de você. Se atrás de você houver, por exemplo, uma janela sem cortina ou uma lâmpada acesa, a sua câmera não vai capturar bem a sua imagem, pois será atraída pela luz. Neste caso, então, inverta o lado sempre que possível e deixe a janela ou a luz à sua frente e não atrás de você. A segunda dica é: use instrumentos adequados. Lembre-se, você está em sala de aula e você está estudando temas de grande importância no mundo espiritual. É diferente de um bate-papo com os amigos e até mesmo de uma célula. Sente-se em uma cadeira confortável e com uma mesa à sua frente. Se estiver usando o celular, use-o na posição horizontal, como se fosse uma tela de cinema, só que pequenininha. Mas se puder, faça um esforço para usar um computador com câmera. Melhor ainda, se puder, conectar uma webcam com microfone ao invés de usar o seu celular. Numa tela maior, você poderá ver as pessoas em tamanho próximo ao real e poderá fazer uma boa leitura dos slides que forem apresentados. Além disso, o seu celular ficará livre para receber uma ligação ou uma mensagem de urgência. Contudo, mesmo que não tenha computador disponível nem recursos para obtê-lo, não tem problema, não desanime. A visualização pelo celular vai exigir um pouco mais de sua atenção, mas ainda assim é plenamente possível você participar ativamente de um curso como este através do celular. Antes de qualquer coisa, tenha uma boa Bíblia de papel na sua frente. Qualquer Bíblia serve, mas se porventura você for comprar, nós recomendamos uma Bíblia da NVI, Nova Versão Internacional, da Editora Vida, ou mesmo uma NVT, Nova Versão Transformadora, da Editora Mundo Cristão. Qualquer Bíblia serve, tá? Mas essas aqui são as que nós recomendamos se você for comprar. Se for uma Bíblia de estudo, melhor ainda, pois ali haverão mapas e uma série de comentários a respeito dos pontos mais difíceis. Tenha à mão também o livro ou a apostila do curso que você estiver fazendo. Se você é do tipo que gosta de economizar em impressão e gosta de ler os slides no próprio computador, deixe o material disponível para você antes da aula e, se possível, pegue aquele cabo HDMI lá no seu videogame e conecte uma TV ao seu computador como se fosse o segundo monitor. Deste modo, você poderá ver os slides numa tela e o professor e o restante da turma numa outra tela, tudo bem grandão na sua frente. E é claro, tenha sempre contigo caneta e papel. Alguns ainda preferem um editor de texto, mas
o principal é que você possa anotar os principais pontos da aula ou mesmo alguma dúvida que você queira tirar em um outro momento, já que nem sempre será possível interromper o professor na hora em que a pergunta surgir. A terceira dica é: acesse o Google Meet. Há muitas ferramentas de videoconferência disponíveis no mercado. Zoom Meeting, Life Science Cloud, Cisco Webex, Microsoft Teams, Google Meet e muitas outras. Neste momento, por causa da pandemia, algumas dessas ferramentas ainda estão disponíveis gratuitamente, mas o período de gratuidade passa. E após avaliar a segurança de cada ferramenta, qualidade, quantidade de usuários, integração com outros dispositivos e ferramentas, estabilidade de conexão, consumo de banda, facilidade de uso, possibilidade de gravação e custo, o time de TI da Central optou pelo uso do Google Meet. É a ferramenta de videoconferência que nós vamos usar. O Google Meet funcionará ainda melhor se você utilizar o navegador Chrome e acessá-lo a partir de um e-mail que seja @gmail ou @centralonline, caso você tenha. Procure usar um e-mail pessoal cuja identificação contenha a sua própria foto e tenha na descrição o nome pelo qual você gosta de ser chamado, pois este é o nome que aparecerá para as outras pessoas durante o curso. Na primeira aula, você vai receber um link para a conexão nesta sala de aula e ainda poderá usar esse mesmo link durante todo o curso nos dias e horários estabelecidos. Se o link chegar até você através de um convite, um invite do Google Agenda, significa que você poderá entrar na sala de aula sem ter que pedir permissão ao professor para entrar, evitando assim interromper a aula. Mas se você receber o link apenas por um encaminhamento de WhatsApp, por exemplo, então você terá que aguardar até que o professor autorize a sua entrada na sala de aula e de algum modo pode até gerar alguma interrupção na turma se você chegar com atraso, por exemplo. De qualquer modo, antes de entrar na sala, é essencial que você verifique a sua câmera e o seu microfone. E você vai fazer isso através desta tela inicial, onde aqui nas configurações você pode checar o seu vídeo ou o seu áudio, além de fechar o microfone e deixar a câmera aberta. A quarta dica é: personalize o seu visual de chamada para uma visualização em grid. Algumas pessoas gostam de trabalhar concentradas e focadas sem muita interação, mas a maioria de nós prefere trabalhar e estudar em equipe, sentindo a presença das outras pessoas que têm o mesmo foco do nosso lado, crescendo junto. Por causa disso, o Google Meet permite que você defina diferentes modos de visualização em sua tela, de modo que você pode optar entre visualizar somente a pessoa que está falando, pode deixar algum participante específico, como o professor, por exemplo, fixo na tela, ou pode, como eu prefiro, colocar todo mundo em caixinhas pequenas, que são os grids, uma do lado da outra. Você também pode deixar na sua tela somente as pessoas que estão com câmera aberta, ou pode selecionar ainda, colocar ou tirar a sua própria imagem do grid. Se você deixar, você tem ali um espelho. Para acessar a visualização em grid, você precisa ter instalada uma extensão especial no seu Google Meet, a Google Meet Grid View. Você instala essa extensão no seu navegador, caso ela ainda não esteja instalada, e assim você poderá ter esta visualização. Ao instalar a visualização em grid, você pode optar entre mostrar somente os participantes com vídeo ou mostrar todos, destacar quem está falando, incluir o seu próprio vídeo no grid, ou habilitar ou não a visualização em grid como padrão. Há uma outra extensão que também é importante você instalar, caso você esteja utilizando o Chrome no navegador do seu computador, que é a Node Reactions for Google Meet. O que faz a Node Reactions for Google Meet? Ela permite que você possa emitir sinais suaves ao longo da apresentação do professor. Sem gerar grandes interrupções, você pode levantar a mão para pedir para falar, você pode dar um joinha, emitindo um sinal de que gostou, um joinha para baixo dizendo que não gostou, pode aplaudir, enfim, uma série de manifestações que você tem aí.
Para facilitar a instalação destas extensões aí no seu navegador, eu vou deixar aqui embaixo os links, que é só você clicar e instalar as extensões do Google Meet. Combinado? A quinta dica é: confirme a sua presença. Pode ser que o professor, dentro da sua liberdade, da sua estratégia, queira fazer uma chamada de modo tradicional, ouvindo a sua voz dizendo presente, e assim computar a sua frequência em aula. Ou então ele pode utilizar uma atividade extra para computar a presença através do envio dessa atividade no momento da aula. Porém, caso a turma seja muito grande, ou mesmo uma turma pequena, quando não se queira perder tempo com a chamada e nem tampouco deixar de marcar a presença para quem chegou um pouquinho depois que a aula começou, ou quem teve que sair um pouco antes, ou ainda ter que interromper a aula bem no meio, quebrando o raciocínio, nós podemos otimizar a nossa produtividade e ainda tornar a chamada mais natural e automática através do uso do chat do Google Meet, que fica do lado direito na tela. É simples, assim que entrar na sala, você registra ali no chat o seu nome completo, seguido da palavra presente. Antes de encerrar a aula, lembre o professor de que ele precisa copiar o conteúdo do chat para um editor de textos e assim ele poderá marcar a presença para quem esteve na aula sem perda de tempo para ninguém. É importante que você seja honesto aqui. Não caia na tentação de entrar, registrar o seu nome e sair fingindo que você estava presente sem estar. É feio isso. E além disso, o professor tem outros mecanismos que permitem saber quanto tempo cada usuário ficou logado na sala, mesmo a gente tendo certeza que isso não será necessário. Minha sexta dica é: saiba se a aula está sendo gravada ou não. É uma opção de cada professor a possibilidade de gravar ou não a aula. Quando a aula não é gravada, geralmente os alunos ficam mais à vontade para participar e perguntam mais. Porém, os ausentes de fato perdem o conteúdo daquela aula e os presentes não têm a chance de rever aquele material. Por outro lado, quando a aula é gravada e o conteúdo é disponibilizado para os alunos, os ausentes podem assistir aquela aula em um outro horário e os presentes podem revê-la e fixar melhor o conteúdo que desejarem. Porém, parte dos alunos muitas vezes ficam mais receosos em participar e em fazer perguntas. Se a aula estiver sendo gravada, vai aparecer um ícone indicativo bem vermelho no canto superior esquerdo. O ponto mais importante em relação a isso é o seguinte: você deve ter consciência sobre o fato de a aula estar sendo gravada ou não. E saber que mesmo que a sua câmera esteja aberta, você não aparecerá na gravação se o seu microfone estiver fechado, pois o Google Meet só grava a imagem da pessoa que está falando. Portanto, minha sugestão particular para atender de melhor maneira o interesse de todos é que a aula seja gravada e que a pessoa que eventualmente queira se manifestar sem ser gravada, utilize o chat para fazer perguntas ou para pedir ao professor que interrompa a gravação e faça a pergunta. Depois disso, o professor poderá retomar a gravação e isso não causará prejuízo algum para o conteúdo da aula, nem tampouco para a gravação. De qualquer modo, para que o professor possa gravar a aula, ele precisará do seu consentimento. É por este motivo que, junto com o convite para a aula, você vai estar recebendo um pequeno formulário, por meio do qual você estará emitindo o seu consentimento para a gravação da mesma, de modo que o conteúdo e as imagens daquela aula possam ser disponibilizados para que outras pessoas possam assisti-las sem problema algum. Finalmente, minha sétima e mais importante dica que eu quero deixar é: participe com excelência. O fato de ser um curso online não significa que o curso possa ser feito sem uma boa dose de dedicação. Pelo contrário, com a otimização de recursos e de tempo, o seu aproveitamento pode ser até maior do que em um curso presencial. Portanto, anime-se e faça este curso valer a pena. Desafie-se a fazer o melhor para o Senhor. Em linha com Malaquias 1:8, não se permita dedicar menos a uma tarefa de um curso para capacitação do seu ministério espiritual do que você dedicaria para atender o seu chefe ou seu cliente secular.
Faça isso e sua vida vai mudar para o melhor. E é claro, conforme a palavra nos instrui em 1 Timóteo 5,17, atribua honra e orações dobradas pela pessoa que está dedicando o tempo e a vida dela para te ensinar e te capacitar no caminho do Senhor. Desde já, inclua o seu professor do CCM em suas orações, pois ele é um instrumento de Deus na sua vida e será ainda mais relevante se você o abençoar desta forma. Eu espero que estas 7 dicas te auxiliem a fazer um excelente curso online e que por meio dele você possa servir ao Senhor com ainda mais alegria e mais amor. Obrigado e tenha um ótimo curso e Deus te abençoe.